O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta, a partir de hoje, uma série de 3 programas sobre a concepção de cidade do movimento modernista. Nosso convidado é um dos palestrantes do 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico, de 31 de agosto a 2 de setembro. Paulo Bica é graduado em Arquitetura pela URGS, doutor e pós-doutor pela Escola de Arquitetura de Grenoble, França, é professor aposentado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília e foi também professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, Rio Grande do Sul. Boa noite, professor Paulo Bica, é um prazer recebê-lo aqui no Momento do Patrimônio. Muito obrigado, o prazer também é meu. Professor, o ideário do movimento modernista, assimilado pela arquitetura brasileira a partir da primeira metade do século XX e que, de certo modo, se perpetua até hoje, pressupunha uma certa idealização do ser humano. Quem é esse ser humano ideal? É uma boa pergunta. E seria bom que o movimento modernista nos já tivesse respondido, coisa que não o fez. Simplesmente falava de um homem tipo, um homem ideal, que em última instância não existe efetivamente na realidade. Isso não diria que foi um dos tantos, até vou usar a expressão, dos tantos males que o modernismo produziu enquanto interpretação da realidade, da história e da própria humanidade, digamos, né, que tentou, com essa definição, digamos, completamente anti-histórica, em última instância, anti-antropológica, definir, mesmo que não o tenha feito, um homem tipo que seria igual no Japão, em todas as regiões, ou seja, aquilo que era muito característico do modernismo, desconstituir a realidade como qualquer coisa da qual o local, as especificidades, a história de cada povo, de cada lugar, dela fizesse parte. Tudo isso, para o modernismo, deveria ser eliminado para que ele, enquanto modernismo, pudesse se implantar universalmente, de forma plena, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dificuldade, digamos assim, que a realidade, as diferenças, as singularidades e a história passada pudesse colocar a esse projeto modernista. Especificamente, o senhor poderia falar de algumas consequências dessa concepção do homem para o desenvolvimento das ideias no urbanismo e na arquitetura? Eu diria que uma das consequências é a eliminação, estou me restringindo a essa no momento, do lugar. E o lugar não no sentido apenas físico, geográfico, mas o lugar como antropológico, histórico, enfim. Porque todos os lugares têm as suas especificidades, a própria geografia é singular, é específica, está mais do que mostrado, que geografias diferentes tendem a gerar, digamos, homens e culturas diferentes. Isso é muito bom. O espaço da Terra não é um espaço homogêneo. É impossível imaginar que um homem na Suécia, digamos, seja o mesmo homem aqui da nossa campanha aqui na Argentina e no Rio Grande do Sul. Não o são, não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Eles são inevitavelmente diferentes. São produtos não só de realidades geográficas distintas, mas de realidades históricas completamente distintas. Perfeito. Professor, na sua palestra, no seminário, o senhor falou da existência de lacunas no discurso modernista. Quais seriam essas lacunas? São tantas que nós não terminaríamos esse programa, e ainda não teríamos enumerado a todas. Uma das lacunas é trabalhar, por exemplo, com a realidade histórica como coisa diferente, coisa boa, e não coisa nociva, como o movimento modernista colocou. São tantas, digamos, as lacunas. Uma delas, que fica
sempre com uma certa dubiedade, às vezes mais, às vezes menos explícita, exatamente essa relação com a história passada, né? Que o movimento modernista, como eu já disse, tende, digamos, não apenas a ignorá-la, mas tanto quanto possível eliminá-la. E mantém, digamos, né, uma certa lacuna de seu discurso no que diz respeito às consequências disso, porque a apresenta sempre, digamos, como positiva essa solução drástica, enfim. Né? Se nós analisarmos algumas manifestações do modernismo, como o futurismo e mesmo no movimento neoplasticista holandês, né, no período de entreguerras, eles chegavam a exaltar a guerra, né, como um fator positivo, porque teria eliminado, digamos, tudo aquilo, né, que estava no passado, limpado o terreno, quase uso essa expressão, para que o novo pudesse nascer, né, integralmente novo, sem nenhuma presença, entre aspas, nociva do passado. Diziam isso com todas as letras. É uma concepção homogeneizadora, totalizante, de certa forma, e iconoclasta em relação ao passado, digamos assim. Sem dúvida nenhuma. E o totalizante, eu acho que é uma expressão bem interessante de ser adotada, porque a visão modernista, ela não era apenas totalizante, digamos, mas ela era totalitária. Porque associado a essa pretensão de definir a totalidade até do mundo, né, acaba, evidentemente, se tornando numa atitude totalitária, né, impondo, digamos, integralmente, né, e de maneira total, né, formas pretensamente modernas de vida a todo mundo, independente de quem fosse esse, independente dos seus desejos, das suas vontades e até mesmo de saber, bom, o que vocês querem. Não, o que vocês querem, nós sabemos, isso será imposto a todos, porque no fundo vocês estão todos iguais e nós, né, os cientistas da cidade, sabemos quem vocês são. Isso, né, esse caráter totalizador, né, está associado, eu já disse isso, escrevo, eu já disse isso, não apenas estou afirmando aqui, a um caráter, digamos, totalitário. Não é por acaso que o Le Corbusier, né, elogiava, né, sobremaneira figuras como os imperadores romanos, como Luís XIV, referindo-se a esse déspota esclarecido, né, ele dizia eu sei, eu quero, e ele fazia, né, e colocava, aí está um exemplo de urbanista, enfim. Então são verdades que muitas vezes, né, o discurso modernista ou sobre o modernismo, né, não dá o devido destaque, aí tenta colocar, digamos, um pouco para baixo do tapete, porque de fato é uma postura, no mínimo, digamos, constrangedora, essa postura totalitária do modernismo. Só para esclarecer os nossos ouvintes que não conhecem Le Corbusier. O Le Corbusier foi, sem dúvida nenhuma, a figura mais representativa do movimento modernista. Era um arquiteto de origem suíça, mas teve toda a sua formação, portanto que ele hoje é considerado um franco-suíço, enfim, e até pela sua personalidade, né, foi um grande panfletário da arquitetura modernista, é verdade, andava pelo mundo fazendo palestras e conferências, enfim, e se transformou na grande imagem, digamos, na grande personagem, né, do movimento modernista. E há, sem dúvida nenhuma, estudos, né, sem dúvida, né, muitos estudos já há bastante tempo que mostram, entre outras coisas, esse caráter ao qual me referi, totalitário, né, do Le Corbusier, que no fundo é a expressão, naquele personagem que simboliza o modernismo, a expressão do próprio modernismo. O Le Corbusier, para vocês terem uma ideia, né, eu acho que isso é importante, propunha destruir praticamente toda a cidade de Paris para construir integralmente a sua cidade, né, desconsiderando, né, a cidade como um fato histórico, a cidade como um produto que necessariamente deve ser um produto das ações coletivas ao longo do tempo, com todas as complexidades e contradições que isso traz, mas são as complexidades e as contradições da vida real, né, onde cada um de nós, em última instância, deve ter o direito, guardado o direito dos demais, é claro,
de agir, opinar e intervir a respeito da cidade que quer. Isso me leva a pensar na questão dessa cidade que Le Corbusier idealizava no futuro, porque ela seria o passado a partir de um determinado momento. Como é que isso era entendido por esses arquitetos? Será que a partir de eles seria um ponto zero para a história ir progredindo, ou não? Esse novo que eles trazem, a partir do momento que fosse o velho, também deveria ser substituído numa reconstrução constante, digamos assim? Essa é uma boa pergunta, né? Porque num determinado momento, aquilo que se apresenta como integralmente novo poderia também ser considerado como integralmente velho. Mas eu acho que isso seria um absurdo nós acharmos, né, que toda e qualquer mudança, toda e qualquer transformação, até porque isso tem um custo, né, não apenas econômico, mas um custo emocional muito forte, um custo psíquico, inclusive, muito forte. Se a cada 2 ou 3 gerações nós destruímos integralmente o nosso quadro de vida, o nosso ambiente, que deve e serve como referência para a nossa existência, não é, para substituí-lo por algo integralmente, digamos, novo, como se a cidade fosse uma coisa, em última instância, efêmera, como um automóvel que eu uso 10 anos e depois jogo fora. Não é assim. Uma cidade é algo muito mais rico, muito mais complexo do que um objeto que fica velho e eu substituo pelo modelo novo. Essa é uma lógica perversa que torna todas as coisas, até certo ponto, efêmeras. E a quem interessa descartáveis. Isso? Descartáveis. Não podemos aceitar essa lógica. O que não quer dizer que a cidade, enquanto fato histórico, não tenha que se transformando. Não vá mudando. Mas uma coisa é a transformação, outra coisa é a eliminação integral do existente para substituir por algo, né, totalmente diferente e novo. É completamente diferente isso. Isso me lembra a limpeza que o Hitler queria fazer, né? Sim, as expressões, inclusive, usadas pelo movimento modernista, temos que criar uma sociedade, uma cidade higiênica, pura, limpa, né, perfeita, né, sem mistura. Quando eu digo sem mistura, fala impuro, isso é que o Hitler dizia, não podemos ter misturas de raça, temos que ter a raça pura. Qualquer imperfeição, né, tem que ser eliminada. Qualquer pessoa que nascesse com qualquer imperfeição física, do ponto de vista da pureza da raça apregoada pelo movimento nazista, né, deveria ser eliminada. Não tinha direito à vida, não tinha direito à existência. Em nome do quê? De uma suposta pureza, né, de uma coisa pura, sem mistura, enfim. Isso não é por acaso que esses discursos se constituíram simultaneamente. E não é por acaso, já que você lembrou Hitler, que o Le Corbusier sempre procurou, e muitos já demonstraram isso, historiadores, né, os grandes, digamos, ditadores, né, da primeira metade do século passado, seja o Stalin, seja Mussolini, enfim, a própria colaboração do Le Corbusier, né, com digamos, o governo do Pétain na França, que era o governo colaboracionista, quando a França estava invadida pelo nazismo, enfim, né, ele sempre foi em busca, digamos, daquele Luís XIV ou daquele imperador romano que realizasse o seu projeto de cidade. Isso é verdade, a história está aí comprovada mais do que sobejamente. Então, essas coisas não estão dissociadas. O movimento futurista, né, que é um movimento que está no nascedouro do modernismo, é um movimento que, enquanto tal, se associou de forma direta e explícita ao fascismo. O grande poeta e grande líder desse movimento, Marinetti, e tantos outros, manifestamente se colocaram a favor do fascismo, participaram do fascismo. Não era uma questão para eles indiferente, não, o engajamento deles com o fascismo, né, foi direto. Isso não se deu por acaso, porque entre as suas ideias, digamos, estéticas, chamemos assim, e as ideias do fascismo, havia uma convergência muito grande entre elas, que é a pureza, a valorização da máquina em detrimento do homem, enfim,
E coisas desse tipo, quando o movimento futurista diz que um automóvel é mais lindo, digamos, é a obra de arte mais fantástica, e compara com a Vitória de Samotrácia, e diz que o automóvel é muito mais bonito, o que o futurismo está dizendo? Está entronizando como a grande obra de arte do modernismo o automóvel. E nós já sabemos todas as consequências que essa entronização do automóvel tem para as nossas vidas cotidianas, para a nossa sociedade, para a poluição, essas coisas todas. Mas isso aí é claro que está associado com a grande indústria do capitalismo do início do século passado, que era a indústria, digamos, automobilista. E a cidade, inclusive, tinha que ser toda ela alterada, modificada para o reino do automóvel. Professor Paulo Bica, nós vamos interromper essa entrevista, vamos retomar na próxima semana. Então, queremos agradecer a sua participação e até a próxima terça-feira. Muito obrigado. O Momento do Patrimônio apresentou hoje a primeira da série de 3 entrevistas sobre a concepção de cidade do movimento modernista. Nosso convidado foi um dos palestrantes do 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico de 31 de agosto a 2 de setembro. Paulo Bica é graduado em Arquitetura pela URGS, doutor e pós-doutor pela Escola de Arquitetura de Grenoble, França. É professor aposentado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília e foi também professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Rio Grande do Sul. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações de Luiz Fogassi. Edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.